Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos indo para a nossa quarta aula desse primeiro trimestre de 2024 das lições bíblicas dominicais, onde vai falar sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A nossa quarta aula vem trazendo como título A Igreja e o Reino de Deus. Texto áureo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao 17. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, eu farei que sejas pescadores de homens. Vamos aos objetivos da lição. Primeiro, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. Segundo, apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. E terceiro, destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei, Salmo 47, verso 6 e 52, verso 7, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há, Salmo 22, 28. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como a sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. A palavra-chave aqui é o reino. O que significa reino? No dicionário encontramos país, estado governado por um rei ou rainha, uma monarquia. Segundo, o conjunto dos súditos de uma monarquia. Do latim, regnum, reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, uma única pessoa, vitalício e, de um modo geral, hereditário. Também encontramos o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral. Não vamos aqui conceituar todos esses reinos, porque vamos estudar sobre o reino de Deus. Primeiro tópico da lição: a natureza do reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Salmo 47, verso 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. A sua universalidade. Deus é o rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Daniel 4:25 diz: serás tirado de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu,
E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 2:21. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos entendidos. E o 22 que diz: ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Salmo 47, versos 7 e 8. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Aqui nesse primeiro tópico, nós já começamos a ver e a perceber que Deus, ele tem domínio sobre toda a terra. E por que não dizer sobre todo o universo? A Bíblia também vai dizer que ele é o Senhor dos exércitos. Então, além dele dominar todas as hostes celestiais e angelicais, Deus, ele domina sobre a terra, domina sobre os homens, domina sobre tudo que nela há. Deus tem um domínio sobre os reinos da terra. Ele vai dizer lá em Daniel, exatamente para Nabucodonosor, nas palavras que saía da boca de Daniel, Deus vai dar a sentença a Nabucodonosor, que ele ficaria um tempo junto dos animais, até que ele reconhecesse que Deus é o Senhor de todas as coisas. Passou um tempo com os animais. Deus destituiu ele do seu trono, porque Deus, ele dá o trono a quem ele quiser. O trono dos homens, Deus tem domínio sobre ele, e ele dá a quem ele quiser. E o comentarista vai dizer: isto significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Nada e nem ninguém está fora do domínio de Deus. E com isso nós vamos para o segundo subtópico: a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem nesse mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Esse segundo subtópico vem endossar o que nós já falamos aqui. Então vamos ler o Salmo 103, verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então aqui nós vemos que o nosso Deus é soberano sobre a terra. A soberania de Deus sobre o mundo está desde a sua criação, quando Deus ele dá a ordem para que a terra produzisse. Produza erva verde, erva que dê fruto. E desde então, a terra obedeceu e produz aquilo que o Senhor mandou que ela fizesse. Nas águas dos mares, Deus pronunciou para que a terra produzisse os peixes nos mares. Os grandes animais marinhos, a terra obedeceu e suas águas deram os animais, os peixes, e produziram e reproduzem até hoje. Deus também fala para o reino animal,
e a terra produz o seu gado, segundo a sua espécie, os répteis e todos os animais e seres viventes que a terra produziu pela ordem de Deus. Ordens estabelecidas por Deus. A terra obedece até hoje. Passa-se o tempo. Os homens vêm sobre a terra, povoam a terra, constroem os seus reinos. A Bíblia vai nos revelar que Nirode foi um deles. Afrontou Deus. E ali se forma aquela grande torre, a Torre de Babel, logo depois do dilúvio que Deus já tinha destruído a terra por conta da maldade do homem, por conta do pecado do homem. E ele vai criar uma cidade, construir uma torre que tocasse os céus, desafiando a soberania de Deus. O que acontece? Deus destrona Nirode e espalha o povo sobre a terra, cada um falando uma linguagem diferente, cada um falando um idioma diferente. Então, qualquer ação demoníaca, qualquer ação dos homens sobre a terra, não sobrepõe a soberania de Deus, do poder de Deus e a soberania do seu governo, porque Deus é soberano e reina sobre a terra e sobre o universo. E aí vamos para o terceiro subtópico que vai dizer o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, número 23, 21, de forma soberana, exercendo seu governo teocrático sobre seu antigo povo, Isaías 43, 15, Israel. Por isso, era um reino sacerdotal, Êxodo 19, 5 ao 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar esta nação, e por meio dela, todos os povos. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Nós temos 3 pontos aqui. No Antigo Testamento é revelado que Deus escolhe um povo, Israel, quando faz promessa a Abraão. Depois Deus encontra-se com Jacó. Jacó segura e batalha com Deus para que fosse abençoado por ele. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e a partir da família de Israel, Deus vai cumprir a promessa feita a Abraão, que faria dele uma grande nação. Israel vai para o Egito, passa um período lá, o povo cresce, e agora Deus, por intermédio de Moisés, vai chamar este povo para congregar com ele no deserto. E ali o povo de Deus no deserto vai receber as diretrizes de Deus para reinar numa nação ou numa terra que Deus tinha prometido para Abraão e que estava sendo preparada para ser o reino de Israel. O reino de Israel, soberanamente conduzida e regida por Deus. Esse era o propósito inicial. Esse era o propósito de Deus. E que por intermédio de Israel, todas as nações da terra conheceria o Deus soberano que reina sobre tudo. A partir de Israel, iríamos alcançar outros povos. O tempo passa e chegamos até Jesus. E como diz o texto áureo, Jesus
vai aparecer pregando e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 20 ao 25, nós encontramos Jesus falando para os fariseus: o reino de Deus está entre vós. Vamos ler? E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigas. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Jesus estava alertando para eles, para os fariseus, que detinham a palavra, detinham a mensagem, detinham o conhecimento da época, eram os guardadores da palavra e não atentaram para o que os profetas diziam, não atentaram para o que a palavra dizia sobre o reino de Deus. Jesus estava alertando e dizendo para ele: olha, o reino de Deus já está entre vós. Mas a mente deles estava cauterizada para este mundo. Eles queriam que o reino de Israel fosse estabelecido. Eles pensavam que Jesus ia vir para assumir o trono de Davi definitivamente e por ela reinar. Isso vai acontecer, mas não agora. Não era o momento. Os discípulos perguntaram para Jesus quando seria a restauração do reino de Israel. No dia em que Jesus vai à ascensão aos céus, se despede deles ali do monte e fala para eles: não vos compete conhecer tempos que o Pai determinou para a sua exclusiva autoridade. Mas aí Jesus vai acrescentar dizendo: semeeis em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o reino de Deus. Então, depois da sua morte, Jesus ainda fica um tempo com os discípulos, ensinando a eles. Depois pede para que eles fiquem em Jerusalém, para que do alto fosse revestido de poder. Vai assuntos aos céus. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desce, inaugurando a igreja do Senhor aqui na terra. A igreja que vai continuar pregando a mensagem do reino, assim como Jesus iniciou, falando sobre este reino, o reino de Deus, que será eterno, que será para sempre. E a igreja é inaugurada para fazer esse trabalho de chamar as pessoas para o reino, de convidar as pessoas para o reino. Então nós vemos aqui o reino de Deus na nação de Israel, no propósito, em Cristo, quando ele vem para se cumprir toda a Escritura, o seu martírio e, enfim, o estabelecimento da igreja aqui na terra. Vamos ler Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então aqui, judeus e gentios, eles vão ser unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
e derribando a parede de separação que estava no meio. Que esse é o propósito de Deus de unir Israel num só povo, com os gentios, para reinar eternamente com o Senhor. Segundo tópico, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Mateus 12, 22. Esse fato extraordinário provocou ciúmes e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu. Mateus 12, 24. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus e sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado, Mateus 3:2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. Mateus capítulo 12, a partir do verso 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então? Os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus aqui vai dar uma provocada nos fariseus, vai tocar na ferida deles, porque Jesus vai dizer: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por que Jesus vai tocar na ferida deles? Porque Israel, a partir do reinado de Saul, Davi e depois Salomão, após o governo de Salomão, o reino foi dividido. 19 reis governaram o reino do norte, que era Israel, com capital em Samaria. E 20 reis passaram pelo reino do sul, na tribo de Judá, com capital em Jerusalém. E o reino do sul, capital Jerusalém, reino do norte, capital Samaria. E todos esses reis, tanto em Israel quanto na Judéia, encontramos pecados contra Deus praticado por esses reis, e praticamente todos os reis, tanto em Israel quanto no Reino do Sul, judeus, em Judá, pecaram contra Deus. Logo em seguida, o reino de Israel é levado para a Síria, cativo. Logo depois, o reino do sul é levado para a Babilônia, cativo. E aí, o reino dividido ficaram dispersos sobre a terra. Se você for olhar, até os dias de hoje, Israel tem o seu primeiro-ministro, mas não tem ninguém
quem assuma como rei. Lá é o Estado de Israel, não o Reino de Israel. Hoje, nós encontramos lá como Estado de Israel. O Reino de Israel só vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar para estabelecer o reino milenar. Apenas porque esse reino milenar tem promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que foi feita a Abraão, Deus vai cumprir nesse reino milenar, através da vinda de Jesus Cristo, chegando em Israel, para estabelecer o reino que já está prometido há muito tempo. Isso vai acontecer. E nós, a igreja, estaremos lá para reinar junto com Cristo. E depois disso, depois desses 1000 anos lá em Israel, reinando, Cristo reinando sobre Israel e sobre o mundo inteiro, é que nós vamos ser levados de volta para reinar com Cristo para sempre no reino eterno de Deus. Então Jesus vai tocar na ferida deles. Tá vendo aí? É como se Jesus estivesse dizendo para eles: olha, tá vendo aí? Vocês agora estão sob o domínio de Roma, que escravizou vocês dentro do seu próprio país, que é o que Roma fez. Escraviza Israel dentro do seu próprio país. Se tornava agora o reino de Israel, se tornava província de Roma. Todas as riquezas de Israel ia com impostos pagos pelo povo, que pagava duplicado, né? Pagava para Roma e pagava também para Israel. Então o povo daquela época, todos os teus tesouros ia para o rei, ia para os reis e para os césares de Roma, que estava dominando a Judéia naquela época. E todo o reino de Israel, cativo na sua própria terra. Por isso que eu volto a falar, eles estavam preocupados com a restauração do reino de Israel. Aí Jesus vai dizer: não vos compete saber tempo ou época em que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas ser-me-eis em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí vocês verão o reino. Aí vocês verão o evangelho do reino sendo pregado a toda criatura para o reino de Deus que está por vir. Que brevemente vai acontecer. Que brevemente. Aleluias. O reino de Deus é submeter toda a nossa vida para Cristo. É entregar todo o nosso ser para o governo de Deus da nossa vida. Permitir que o Senhor governe a nossa vida e que tudo em nossa vida seja pela vontade de Deus. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Segundo subtópico, onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Lucas 17, 20 e 21. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas e libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico na igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo da presente era. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então a pergunta é: onde está o reino de Deus?
O reino de Deus está em vós, está em mim, está na igreja, está nos irmãos, está na comunhão, está na paz, está na alegria do Espírito Santo. O reino de Deus está nas curas, nas libertações, naquele que levanta a sua mão aceitando Jesus, no desviado que volta para Jesus, na comunhão, no partir do pão, na Santa Ceia, nos louvores, na adoração, na palavra. Aqui está o reino de Deus. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Aí está o reino de Deus. Já presente, atuando em cada família. Eu estou hoje falando aqui. A minha família segue os preceitos de Abraão. A minha família segue as convicções de Abraão. A minha família segue e é bendita por Abraão, porque a promessa feita a Abraão me atingiu. A promessa feita a Abraão chegou até mim. Graças a Deus por isso. Chegou à família do meu pai, da minha mãe, e agora chegou até mim, com a minha família. Bendito serão todas as famílias da terra. Benditas serão todas as famílias da terra. Terceiro subtópico. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, Hebreus 6, 5, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Mateus 13, 49. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Vamos ler Daniel 2 e verso 44, que diz: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Aqui é quando fala do grande sonho de Nabucodonosor, da grande estátua. E aqui do capítulo 2 até o verso 44, quando Daniel vai dizer desse reino que será estabelecido e que vai sobrepor sobre todos esses reinos, que vai sobrepor sobre todos esses reinos da estátua de Daniel, que tinha cabeça de ouro, peito de prata, parte de bronze e a outra parte de ferro, e os dedos na mistura de ferro e barro. Só que no sonho de Nabucodonosor, o grande rei, uma pedra é lançada e ela bate nos pés da estátua. E a estátua se desmorona, cai por terra. E o reino de Deus é estabelecido sobre todos esses reinos. Olha que maravilha. Estamos vivenciando agora, o hoje, esse grande reino de Deus. O que será? É um ensaio desse grande reino que reinará para sempre e esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. E quando Daniel fala isso, assim interpretando o sonho de Nabucodonosor, a Bíblia vai dizer: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel
e ordenou-lhe fizessem ofertas de manjares e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. É isto. É Deus que estabelece. Terceiro e último tópico: a igreja no contexto do reino de Deus. Primeiro, a distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino. Êxodo 19, 5, 6. A igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto, em 1 Pedro 2, 9. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora vamos para o segundo subtópico. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada. É a eleita de Deus. Isso significa que, debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades, Efésios 3:10. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Efésios 3:10. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro e último subtópico, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ela tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. João capítulo 18, verso 36. Então, pregar e pregar é a missão da igreja.
levar aos homens sobre essas boas novas de salvação. Levar os homens ao pleno conhecimento da verdade, para que eles também possam participar deste grande reino que está por vir. E assim vamos para a nossa conclusão. Nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. 2 Pedro 1,11. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Vamos ler 2 Pedro 1, do 10 ao 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. A igreja está caminhando. A igreja está fazendo a vontade de Deus. E assim entrará no reino de Deus para sempre com Ele. Amém? Eu agradeço por mais esta lição em que aprendemos muito. Uma lição importante para os dias atuais. Como sempre, gostaria de fazer um desafio, é que você compartilhe o canal, peça para que as pessoas se inscrevam no canal, dê um like, olha, um like, que é aquele dedinho assim, né? E ative o sininho para quando tivermos mais aulas, vocês serem anunciados. Tá bom? Até a próxima aula. Fica com Deus.